Olá, tudo bem com vocês? Eu fiquei uns dias sem aparecer por conta de uma infecção na garganta que eu tive. Tô até tomando antibiótico e aí eu precisei repousar um pouco a voz. Por isso dei uma pausa aí. Nem consegui gravar, irmãos, um vídeo no Instagram ou no meu Zap. Para me justificar, eu consegui por causa da debilitação da voz. Na quarta-feira de manhã nem falar eu conseguia. Aí fui para o hospital, fui medicada, para a glória de Deus, e estou aqui. Em nome de Jesus, orem por mim, orem pela minha voz, para que Deus, né, dê saúde, Deus visite as minhas cordas vocais, a minha garganta, né? E que em nome de Jesus venha ser tudo restabelecido para que nós vamos terminar em nome de Jesus o estudo, né, de Josué aí, as séries de mensagens do livro de Josué. Hoje nós estamos na oitava série, né, oitava parte das séries de mensagens do livro de Josué. E hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante, que foi o pecado de Acã. Talvez uma passagem conhecida aí para os leitores da Bíblia, mas a gente vai falar sobre ela nesse dia. Eu costumo fazer leitura do capítulo e depois explicar, mas como eu tô com a garganta um pouco debilitada, eu não vou ler, eu vou explicar o que aconteceu. Amém? Mas os irmãos aí que vai assistir, vão ouvir a série, pois peguem o capítulo 7, leia ele, que é bênção de Deus. Amém? O capítulo 7 ele vai relatar a transgressão de Acã, o pecado de Acã, né? Mas também teve uma falta de vigilância de Josué. Por que, pastora Deise? Porque Josué, quando ele toma posse da terra prometida, ainda tinha, né, cidades ao redores, né, lugares que ele precisava guerrear contra esses lugares. E um deles era a cidade de Ai, né? Eram os homens de Ai. Eles precisavam entrar nessa cidade de Ai, né, para possuir ela. E ele envia dois espias para subir até a terra de Ai e espiar. E a Bíblia vai nos relatar que esses homens sobem e diz para eles, né, o que está acontecendo lá. Então Josué ele chega à conclusão que não precisava de todo o exército de Israel subir até Ai, porque Ai era uma cidade pequena. Então ele chega à conclusão que como Deus era com eles, Deus tinha dado vitória, quantas coisas Deus tinha feito, que a gente aprendeu na série de mensagens, abriu o Jordão, né? Derrubou as muralhas, né? Porque olha, as muralhas de Jericó, elas não tombaram para o outro, não por um lado ou para o outro, não, elas caíram, era como se fosse uma implosão abaixo da terra, elas caíram, porque se elas tombassem, ela ia pegar o povo de Israel que estava ao redor da muralha gritando. Mas então o Senhor faz de uma estratégia, um milagre que elas caem de uma forma que não fere ninguém. Só Deus para fazer isso. Então, como Josué já tinha contemplado tantos feitos de Deus, tanta confirmação de Deus a respeito da chamada, daquilo que Deus colocou na mão dele, ele tira essa conclusão. Não, não preciso mandar muitos homens, um exército todo para. Se é uma cidade pequena, eu mando 3.000 homens só. E tá bom. E esses homens, eles vão derrotar Ai. Só que aí que faltou a vigilância. Porque mesmo Deus confirmando para Josué que era com ele, mesmo Deus dando sinais e fazendo maravilhas, ele precisava ter orado. Por quê? Porque Acã já tinha pecado lá em Jericó. Na destruição de Jericó, Acã já tinha levado o que não era para levar. E se Josué tivesse consultado o Senhor tinha falado para Josué: não desce a Ai, não vai até lá, porque eu não estou mais no meio de vocês. A idolatria, a cobiça entrou no meio de vocês. Só que Josué, devido a tanta confirmação de Deus, tantos feitos, tantos milagres, ele chega a essa conclusão e vai. E aí vem o primeiro aprendizado do céu para a nossa vida. E mediante o Senhor está confirmando o nosso chamado, e mediante o Senhor está mostrando que é conosco, não é
Por isso, desculpa, que pegamos e tiramos conclusões e tomamos decisões sem consultar a Deus. Por mais que Deus esteja confirmando que é conosco, mas nós precisamos orar a Deus, nós precisamos consultar a Deus. Você vê que quando eles atravessam o Jordão, a intenção deles era já adentrar a terra prometida, já adentrar para destruir, para guerrear. Mas você vê qual era a intenção do Senhor? É que eles parassem e fizessem a aliança, a circuncisão, o pacto, a velha aliança do Velho Testamento. Então, eles tiveram que ficar ali por alguns dias, porque houve a circuncisão daqueles que não eram circuncisos. Então, presta atenção, tudo tem que ser consultado por Deus. Tudo tem que ser orado. Não há nada, mas Deus é comigo, eu sou mulher de Deus, sou homem de Deus. Deus cuida de mim, cuida da minha casa. E não é por isso que a gente vai tomando direções e conclusões sem consultar ao Senhor. A falta de vigilância de Josué foi aí. E ele manda aqueles homens. Mas quando aqueles homens chegam a Ai, a Bíblia vai dizer que 36 homens foram feridos do exército de Josué. E a Bíblia vai dizer que os outros que desceram também foram feridos. Então, quer dizer, os 3.000 homens, de alguma forma, talvez os 36 de uma forma mais agressiva foi ferido, mas os outros também foram feridos. E a Bíblia diz que eles correm. E aí eles chegam até Josué. Desculpa. E contam para Josué o que aconteceu. E a Bíblia vai dizer que o coração do povo, a hora que viu que eles foram derrotados pelos inimigos, uma cidade menor, né? Qual Josué falou: não precisa desgastar todo o povo. 3.000 homens vai e derrota aquilo ali. Deus é conosco. Só que Deus não estava mais. E a Bíblia vai falar que o coração deles desfalece, derrete igual água. Derrete igual gelo, né? Desculpa. Derrete igual gelo, se torna água na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Josué, mas os seus anciões ali, os sacerdotes, eles vão rasgar as suas roupas, vão se prostrar o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. E ali Josué vai começar a falar com Deus: Senhor, o Senhor nos tirou do deserto, nos fez atravessar o Jordão, para quê? Para que a gente desfalecesse? Para que a gente fosse morto na mão do inimigo? E agora? A gente tinha uma fama. Qual era a fama? Aquele povo tem um Deus que guerreia por ele, abre o Jordão, derruba as muralhas de Jericó. Agora fomos derrotados por Ai, que é uma cidade menor. O que os outros povos vão dizer? Não, não é tudo isso não. Ai, que Ai derrotou eles. Talvez foi falta de vigilância de Jericó, talvez o exército de Jericó não estava tão ligado. Isso são palavras minhas, né? Mas em outras palavras, Josué vai falar isso para Deus. Vai falar: ouvindo os outros moradores da terra, nos cercarão e nos desarraigarão do nome da terra. Por quê? Porque eles estão pensando o quê? Eles vão ouvir que Ai nos derrotou, vão criar força, né? Vai ser alimento para o inimigo ver que nós somos derrotados, que não somos tão fortes assim, né? Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor vai responder a Josué e vai dizer para ele: levanta-te, porque você está prostrado. Levanta-te, Israel pecou e transgrediu a minha aliança. Há um anátema no meio de vós. Anátema quer dizer maldição. Há um anátema no meio de vós. E o Senhor vai explicar. O Senhor vai falar o que aconteceu. Furtaram, mentiram. Olha que interessante. Deus vai falar: furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. O Senhor vai falar para Josué santificar o povo. E o Senhor vai falar para ele: pela manhã, traz todas as tribos diante de mim, que eu vou revelar, eu vou mostrar quem pecou. Agora, tudo isso teria sido evitado se Josué tivesse orado lá atrás. Senhor, podemos subir? Senhor, é hora, é momento. Mas, pastora, Deus estava confirmando que era... Mas tudo tem que ser orado. Preste atenção.
Bíblia vai dizer que pela manhã, na madrugada, Josué, ele vai fazer as tribos se achegar e ele vai falar com o povo vai se santificar. E a Bíblia vai dizer que Acã é revelado, né? Vai chamando as tribos, vai chamando os homens e chega em Acã. E aí Josué vai falar para Acã, vai falar para ele fazer confissão do erro dele. E Acã vai falar: olha, eu vi uma capa babilônica que eu gostei, e mais prata e uma cunha de ouro. E eu trouxe essa capa babilônica, ela pesava. Era uma capa babilônica bem bonita, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, isso mesmo. E ele vai falar: eu cobicei e os tomeis. E ele vai dizer onde está. Estão escondidos na terra, no meio da tenda e a posta por baixo dela. Preste atenção. Acã, quando ele viu esses utensílios, o coração dele desejou, ele deixou o desejo da carne sobressair a força do espírito. E ali ele fez o quê? Ele pegou aquilo, cobiçou, pegou e trouxe. Não tinha ninguém com ele, ninguém viu. Mas não importa, irmãos, o que a gente tem que entender é o seguinte: pode o nosso líder não ver, pode o nosso pastor não ver, o nosso chefe não ver, o nosso esposo não ver, os nossos filhos não ver, alguém que está ao nosso redor não vê, mas o Senhor, ele vê tudo e ele tudo observa. Acã não estava escondendo só de Josué, Josué não viu. E Josué não vigiou e não orou para subir a Ai, mas Deus viu. E a hora que Deus viu a transgressão da aliança, escondeu, não se arrependeu, deixou lá escondido. A intenção talvez fosse que de mais para frente vender, usar, gastar, não sei qual era a intenção de Acã. O Senhor se afastou. Ah, é? Então é assim? Não me obedece, não respeita a minha aliança, pecou, mas não se arrependeu, porque não houve arrependimento. Porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa, alcança a misericórdia. Eu errei, peguei esse paninho, não era para ter pegado, errei. Mas na hora que eu peguei, que eu tô indo embora, por exemplo, eu me arrependi. Ai, Senhor, me perdoa. Vou voltar, vou devolver, vou confessar ao Senhor, vou falar ao Senhor, o Senhor vai alcançar a misericórdia. Mas Acã não. Quanto tempo já fazia que eles tinham saído de Ai, ou desculpa, de Jericó, tinham entrado em Ai, guerreado com Ai. Precisou Deus falar para Josué o que estava acontecendo. Acã não veio até Josué e falou: Josué, eu errei. Não. Então, quem não confessa não se arrepende, irmãos. E o confessamento não é dizer assim: eu errei, eu pequei. Ai, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, porque pecar, errar, nós pecamos todos os dias. Nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Mas nós sabemos quando nós cometemos falta grave diante do Senhor. Nós sabemos os nossos pecados, as nossas fraquezas. E o que o Senhor quer dizer aqui é para a gente confessar. Confessar diante de Deus: Senhor, me perdoa. Porque hoje eu falei isso, e não era para mim ter falado. Hoje eu fiz uma calúnia de fulano e não era. Aquilo é mentira. Eu sei que não é verdade. Senhor, me perdoa. Senhor, hoje eu cobicei algo, eu cobicei alguém e aquilo não me pertence, não é meu. E eu não quero aquilo pela minha vida, eu não quero alimentar desejos ilícitos na minha vida, não. Eu quero alimentar o meu espírito, eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então, Senhor, por um instante, por uns segundos, eu deixei a minha carne se levar. Deixei o desejo ilícito se sair, a cobiça, a idolatria entrar, mas me perdoa, em nome de Jesus. Mas especifica, você vê que Acã, ele conta, eu pequei, ele não fala assim: ah, eu pequei, fui eu. Não, eu pequei. Eu vi uma capa babilônica, eu vi uma cunha de ouro, prata, e eu cobicei e trouxe. Não aguentei e trouxe. E escondi, e tá ali. E muitas vezes, irmãos, é necessário a gente dizer ao Senhor:
Senhor, eu me arrependo. Eu sei que eu errei, mas ainda está aqui. Me ajuda a me libertar, me ajuda a tirar. Me ajuda, Senhor, a não querer mais. Agora, não adianta a gente colocar o nosso joelhinho no chão. Ai, Senhor, perdoa pelos meus pecados. Ai, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa pela minha fraqueza. E não expor ao Senhor aquilo e achar que a nossa oração está sendo ouvida, né? Ouvida é, porque Deus ouve, mas não vai ter resposta e achar que aquilo está nos libertando. Não. A gente precisa confessar para alcançar a misericórdia. Confessa, abre o seu coração a Deus, diga para Ele. Mas todo dia, como diz, né, tem uma canção do Thales Roberto que diz isso, né? Todo dia o pecado vem e me chama, né? E tem hora que a gente precisa falar. Senhor, todo dia vem esse desejo, essa vontade sobre a minha vida, mas me ajuda, eu não quero. Que, o que que eu tenho que fazer? Jejuar mais, orar mais, buscar mais. Sabe, irmãos, a gente está em guerras espirituais e muitas vezes a gente fala, ah, estamos em guerra espiritual, vamos orar, vamos jejuar, tô orando, tô jejuando, que eu tô em guerra. Mas quando a gente fala de guerra, irmãos, a gente fala de batalha, de luta. E ninguém vai para a luta sem arma. E qual é a arma que as pessoas usam? A espada. E o que no mundo espiritual, porque nós estamos falando de guerras espirituais, de mundo espiritual. No mundo espiritual, qual é a nossa espada? A espada do Espírito. A palavra, a Bíblia. E muitas vezes a gente está em guerra espiritual, a gente está orando, a gente está jejuando e a guerra não está acabando, está piorando. Mas por quê? Porque está faltando a espada. A gente ora, a gente jejua. Tem gente que faz jejum de dia todo, tem gente que faz jejum de meio período, mas não lê Bíblia. Não traz a espada. Em meio às guerras espirituais, nós precisamos de todas as ferramentas: oração, jejum e palavra. Leia a palavra todos os seus dias. Pegue um livro, né, a qual o Senhor colocar o teu coração, e leia, porque através daquela palavra o Senhor vai te dando direção. O Senhor vai mostrando para você, o Senhor vai se revelando a você. E muitas vezes nós não usamos a palavra. Nós só oramos e jejuamos. E aí, nós não estamos totalmente equipados, totalmente preparados, é onde perdemos a guerra. Mas eu orei tanto, eu jejuei tanto e perdi a guerra, mas por quê? Faltou algo, o que que era? A palavra, a espada. Então, que neste dia nós viemos aprender com este capítulo de Josué. A questão, capítulo 7, não é só, ah, eu errei. É confessar. Quem confessa e se arrepende, tem que ter um arrependimento, alcança a misericórdia. Acã não confessou. Acã, ele foi obrigado a falar, mas ele não confessou de livre e espontânea vontade. Não teve um arrependimento genuíno, porque estava escondido. O Josué vai falar para os homens, vão lá na casa de Acã e ver se realmente está lá, e do jeito que Acã falou, estava lá. Mas a Bíblia vai falar que o Senhor fala para Josué pegar Acã, pegar todos os seus familiares, filhos, filhas, o que ele tinha pegado, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, tudo que ele tinha, até a tenda dele, e levar ao vale de Acor. E nesse dia, e nessa hora que eles levam, tudo que Amã tinha, tudo, não ficou nada. A família dele toda, os bens dele. Chega no vale de Acor, Josué vai falar para ele: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E a Bíblia vai dizer que eles foram apedrejados e queimados depois de apedrejados. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor, a parte, a ira dele, o ardor da ira sobre aquele povo. Agora o Senhor, a presença do Senhor, volta para aquele lugar. Irmãos, Deus não opera onde há um pecado. Deus não opera onde não há confissão, onde não há arrependimento. Preste atenção, irmãos. Preste atenção.
Nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Estou transmitindo esse vídeo, eu creio, para pessoas inteligentes. Mas, irmãos, a gente não pode permanecer, arrumar desculpa para isso. Que, ai, minha natureza é pecaminosa. Ai, e a gente se parar, a gente tem erros e a gente precisa se libertar todos os dias das nossas vidas. A gente precisa se arrepender. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Esse é o desafio do cristão. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Então, todos os dias, irmãos, a gente tem algo para ser liberto, para ser confessado diante de Deus, sabe? E a gente não pode achar que o Espírito de Deus opera onde há o pecado, que o Senhor está ali fazendo aonde há o pecado. Não há isso, a bênção de Deus está. Não! Onde eu peco, sem me arrepender. Onde eu faço, sem me arrepender. Eu sou viciado, um exemplo, ou em entorpecentes, ou eu sou. Porque quando a gente fala de vício, geralmente as pessoas pensam em entorpecente, em droga, em cigarro, mas eu não digo só disso, irmãos. Eu sou viciado na prostituição, eu sou viciado em videogame, eu sou viciado em jogo. Eu não estou dizendo que é errado, irmão, mas tudo que passa à frente do nosso Deus é idolatria. Às vezes a gente olha o mundo, outras religiões e diz, ah, é que ele é idólatra, ah, é por causa da imagem, irmãos. Mas às vezes a pessoa está ali e nem ama aquela imagem, enquanto você idolatra o teu filho, o teu marido, o teu carro, como você idolatra o jogo, o teu time de coração, quando você idolatra uma novela, quando você idolatra a tua mãe ou o teu pai, ou a tua casa, tudo que passa à frente de Deus, irmãos, é idolatria. Deus, ele é o único que merece a nossa adoração. Eu costumo dizer que até dizer eu adoro você é errado para um cristão. Porque nós não temos que adorar ninguém, nós temos que adorar a Deus. Nós temos que gostar sim, amar as pessoas, ter grande carinho, grande estima pelas pessoas, mas a adoração é para Ele. Senhor, eu te adoro. E muitas vezes a gente fala que adora tanta gente. Ah, eu adoro o meu carro, eu adoro a minha casa, eu adoro estar na minha casa. Mas a gente não diz que adora a Deus. E não tem como o Senhor fazer presença, aliança com quem está no pecado. Israel pecou, alguém tinha pecado no meio de Israel, cobiçou, idolatrou, levou, guardou, não se arrependeu. Deus se afastou. Então não adianta eu estar dentro da igreja, muitas vezes no adultério, ou muitas vezes na fornicação, na prostituição, no erro e querendo dizer, não, Deus, mas Deus ouve, Deus conhece meu coração. Deus sabe, não, irmãos, e precisa ter mudança. Precisa ter arrependimento e ter mudança. Não adianta eu estar dentro da igreja com palavras torpes, falando palavras feias, amaldiçoando a minha casa, amaldiçoando meus filhos, né? Palavrões. Ai, mas Deus conhece meu coração, eu sou uma pessoa boa. Ah, a cana não era ruim. Mas a questão é uma, a gente precisa mudar. Deus não tem aliança com gente assim. Deus se separa. Só que olha que interessante, eu quero deixar aqui, eu não quero fugir muito do nosso. Aquele vale de Arcor, para a família de Acã, para os bens dele, foi morte. Foi o fim. Devido à transgressão que ele cometeu contra o nosso Deus. Desculpa, irmãos, é que a minha garganta ainda tá ruim. Mas para o povo de Israel foi o começo. Foi um novo começo, porque a ira de Deus se afasta. E a presença de Deus volta. A ira de Deus se apartou deles. Preste atenção, quero deixar um texto aqui, até salvei aqui no computador para me ler, que está em Oséias 2, 14 e 15. Você anota aí, depois você lê. Vai dizer assim, ó. Assim sendo, contemplar, vou seduzi-la e levá-la para o deserto, e fale confortavelmente com ela. E eu lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Arcor por porta de esperança. E ela deve cantar lá, como nos dias da sua juventude, e como no dia em que ela subiu da terra do Egito. Você vê que é uma promessa de restituição sobre Israel, Deus está falando ali com Oséias,
Eu não quero entrar aqui no texto de Oséias, mas todo mundo sabe que Oséias, ele casa com uma prostituta para representar o casamento dele, o que Israel fazia com o Senhor. Mas eu quero falar só sobre o Vale de Acor, nessa passagem de Oséias. O Vale de Acor, porta de esperança. Eu quero dizer para você que há esperança. Jesus veio, a vinda de Jesus foi uma esperança para nós. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, levou ali todas as nossas transgressões, as nossas enfermidades. O Senhor morreu por mim e por você. Aquilo que estava sobre a minha vida, sobre a sua vida, Jesus levou na cruz. E hoje, irmãos, nós não precisamos de ninguém para interceder por nós, mediante o Senhor. Nós mesmos falamos com o nosso Deus. Nós o chamamos, nós falamos com ele, nós confessamos. Eu não estou falando para você, cada igreja tem a sua liturgia. Eu não estou falando para você que você não tem que, se você cometer um pecado, você não tem que chegar no seu pastor e falar com ele, pedir ajuda e esperar a orientação dele, porque cada igreja tem o seu ensinamento, né? E o pastor, ele saberá te direcionar. Mas eu digo para você que antes de chegar em um homem, um líder, e falar o que aconteceu, confesse ao Senhor. Há esperança ao pecador, há esperança para nós que precisamos nos libertar todo dia, há esperança. Então, que o Vale de Arcor na minha e na sua vida seja um recomeço, que essa mensagem ela flua ao teu coração, que você venha entender que o pecado ele não pode te afastar de Deus, mas ele tem que te fazer chegar. Como assim, pastora Deise? Você tem que se arrepender e se achegar a Deus. Para quê? Para que você possa resistir ao diabo, como diz lá em Tiago. Né? O que, que a Bíblia diz? Para a gente se achegar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Para que você entenda, eu tenho uma fraqueza, eu tenho algo que não é legal, mas esse algo me faz se achegar ao Senhor, e eu me achego a Ele, e Ele me dá força. E ele me ajuda, e ele me traz ânimo, desculpa, ele me traz ânimo, ele alimenta o meu espírito através da palavra, do jejum e da oração. Eu me achego a Deus e eu consigo transpassar esse pecado, eu consigo transpassar essa dificuldade, eu consigo transpassar essa fraqueza. Então, eu não estou dizendo para você que você só confessa para Deus e não fala mais para ninguém. Se você tem um líder, se a liturgia da tua igreja é assim, o ensinamento dela, chama o teu pastor, fale com ele, confessa ele é um homem de Deus. Tenho certeza que ele irá te direcionar, te orientar. Ele irá buscar formas da parte de Deus para orientar a tua vida, para te ajudar espiritualmente, porque muitas vezes a luta é tão grande, a fraqueza é grande e a gente não consegue sozinho, precisa de alguém. Às vezes vai fazer uma campanha de oração, não sei qual é o método da igreja, dos irmãos, às vezes vai fazer uma campanha de oração, às vezes vai fazer alguma leitura, estudo da palavra com você, às vezes não sei, mas Deus dará a direção a ele. E eu creio que se você precisa de ajuda, confesse. Confesse a Deus em primeiro lugar. A Deus em primeiro lugar, porque ele já viu, ele já sabe. E depois, procure o seu líder, o seu pastor, e fale com ele, converse com ele, que eu creio que ele vai te ajudar. Este é a série de mensagens do livro de Josué, oitava parte. Amém? Que tenha sido edificante para a tua vida, como foi para a minha. Que venha falar mais e mais no teu coração. Que você venha entender melhor a cada dia. Amém? E logo após aí, deixa passar esse fim de semana, a gente vem com a nona parte, que é o oitavo capítulo do livro de Josué. A gente vai descobrir agora o que aconteceu. Entraram em Ai de novo? Ou ficaram lá como derrotado em Ai, pronto? Vamos ver o que Deus vai fazer agora, porque agora a presença de Deus voltou. Porque o anátema, a maldição, o pecado saiu de dentro do povo. Saiu do meio do povo, desculpa, do meio do povo. Amém? Em nome de Jesus, que tenha sido edificante para a tua vida, que chegue no momento que você precise, como eu preciso, e que fale conosco, que nos ensina, que nos ajuda a transpor barreiras, nos ajuda a transpor dificuldades. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar neste dia, amém? Em nome de Jesus, encurva a sua cabeça, feche teus olhos, leve teu pensamento ao céu, você que pode. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma parte, Pai, oitava parte do livro, da série de mensagens do livro de Josué. Sétimo capítulo, Pai.
E o Senhor falou poderosamente conosco. Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza. Não nos deixe, Pai, achar que somos homens e mulheres de Deus ao ponto de tomarmos decisões sem te consultar, sem falar contigo, sem ter a sua direção. Senhor, que nós possamos, Pai, ver em Ti um Pai amoroso, que nós possamos ver em Ti também um Deus justo, mas um Deus de amor, que nós possamos confessar para Ti, Pai, os nossos erros, nossas fraquezas, e que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer, que nós possamos fazer a nossa parte, Pai, orar, jejuar, ler a palavra, nos alimentar da palavra, que a palavra é alimento. Como não ficamos sem tomar café, sem almoçar, sem jantar, também não podemos passar um dia, Senhor, sem alimentar o nosso espírito, sem ler a tua palavra, sem alimentar ele, Pai. Trazer comida, alimento para o nosso espírito. Senhor, nos ajuda. Ser conosco, Pai. Abençoa cada um que vai ouvir, que vai assistir. Aqueles que neste dia precisam desta mensagem. Eu creio que todos nós precisamos, mas tem alguém que às vezes, Pai, precisa de uma forma mais especial. Que o Senhor possa de encontro, que essa mensagem venha ser um acalento, que venha ser um novo despertar na vida desta pessoa, que ela possa pensar: é disto que eu preciso, me achegar a Deus para vencer esse mal, porque como tu disseste a Caim, que aquilo que estava sobre a vida dele, aquela sede de vingança, de morte sobre a vida de Abel, ele podia dominar, e nós podemos dominar, Senhor, este pecado, este desejo ilícito que vem sobre as nossas vidas, através do que, Senhor? Através do teu Espírito, através do alimento, da tua presença dentro de nós, através de alimentarmos, ó Deus amado, Deus querido, a tua presença dentro de nós é a tua presença. O Espírito Santo nos fará resistir, Senhor, a isso. Sozinho nós não conseguimos, com a força do nosso braço nós não conseguimos, mas que isso seja um despertar, que neste dia, Pai, seja o vale de Arcor para as nossas vidas, trazendo esperança, que nós possamos entender aqueles que talvez estão aprisionados no vício, que estão aprisionados no erro, que eles possam se despertar, Senhor, entender, sozinho eu não vou conseguir, mas se eu me ligar ao trono, se eu me ligar ao céu, se eu ler, se eu jejuar, se eu buscar de Deus, se eu ter intimidade com Ele, se eu buscar em oração, o Senhor me ajudará a transpor, se eu confessar, se eu abrir o meu coração, me quebrantar, porque a tua palavra vai dizer que o Senhor não resiste ao coração quebrantado. E como o coração se quebranta, Senhor, falando contigo, se derramando na tua presença, contando, Senhor, não só as nossas alegrias, mas as nossas frustrações, os nossos medos, Senhor, as nossas fraquezas, Pai, que haja oração verídica, oração com sinceridade, com verdade. De nada adianta a palavra bonita, Senhor, se não estiver verdade, mas que o povo venha aprender a rasgar, Senhor, nós possamos aprender a rasgar os nossos corações diante a Ti e saber que o Senhor nos ouve e que o Senhor tem aquilo que cada um necessita, na porção que cada um necessita. Senhor, dá uma semana abençoada para os meus irmãos. Sê com cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. A todos que vai ouvir, que você possa ouvir até o fim. Que Deus venha falar com você poderosamente. Eu quero dizer para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Tem muita coisa ainda pelo caminho. O livro de Josué acho que é 24 capítulos, então tem muita coisa ainda. Mas Deus será conosco. Ore por mim, apresenta a minha saúde, minhas cordas vocais, para que eu possa estar aqui com os irmãos. Amém? Mande para alguém, compartilhe esse vídeo, deixe seu like lá. Amém? Pegue uma hora que você está lá. Eu sei, dona de casa mesmo não tem descanso, né? Mas que você tá lá lavando uma louça, coloca o celularzinho lá, vai lavando a louça e vai ouvindo, e deixa o Espírito Santo trabalhar ao teu coração. Às vezes tá varrendo a casa, vai, coloca lá. Às vezes tem gente que não consegue fazer assim, para um tempinho, alimenta o teu espírito, porque estas séries de mensagem de Josué também alimentam o teu espírito, é Bíblia, é palavra.
Pare um pouquinho, alimente seu espírito. Não, agora eu vou alimentar o meu espírito. E ouça, mande para alguém, e eu creio que vai falar poderosamente ao teu coração. Amém? Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus.